Olha, Boris, queria te ouvir, Alexandre. Esses erros registrados no primeiro turno são caso para a CPI no Senado? Não. A gente já falou disso outras vezes, vamos falar de novo. É claro que não é. Aliás, tem uma profunda ironia de ver bolsonarista reclamando de desinformação e fake news, né? Para rolar no chão de rir, né? A gente imaginar esse lado da política brasileira achando errado desinformação, notícia falsa, enfim. Até porque não é o caso. Uma coisa é o seguinte, vamos botar a bola no chão. Existe problema metodológico em alguns institutos. Existe. Eles dão um resultado e eles dão uma margem de erro. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, o candidato tal, ele tem 20%, mas nós temos 3% de margem de erro. Então, quando eu digo 20%, entenda que ele pode ter 17% ou ele pode ter 23%. E aí você abre a urna, o sujeito tem 38%, você fala, gente, peraí, entendeu? Então, existe, não vamos negar, tem problema. Não todos os institutos. E tem institutos que estão aí muito acertadamente batendo no peito e mostrando, olha, nem todo mundo errou, a gente acertou, a gente ficou muito próximo do resultado. E houve erros, assim, para todos os lados. Houve muito erro de captar uma onda bolsonarista. Claro que houve. Aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, 58%, ele dava 44% nas pesquisas. Parecia que Haddad estava em primeiro em São Paulo e quem estava era Tarcísio. Então você tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, parecia que estava liderando e ele bateu na trave, está no segundo turno por causa de meia dúzia de votos. Mas também, por exemplo, na Bahia, você teve o caso oposto. O eleitor do candidato petista também não foi medido e o candidato do PT, que disputava ali diretamente contra a CM Neto, teve muito mais voto do que as pesquisas mostraram. O fato tem problema. Agora, não tem que essa turma que adora fake news, não tem que se meter nisso. Eles não têm a menor credibilidade, o Estado não tem que se meter. Isso é um problema de mercado que tem que ser resolvido pelo mercado. Você tem muitos institutos grandes, importantes, que estão numa batalha pela credibilidade, como muito bem disse o Boris, e eles que lutem, eles que mostrem quem acertou. Merece os aplausos, merece novos contratos, novos patrocínios, merece mais espaço na imprensa, nós devemos ficar de olho nisso também. E quem errou, que se explique, que mostre por que errou, o que vai fazer para não errar mais. Agora, fingir que não está acontecendo, dar uma explicação dizendo, olha, 2 horas antes de votar, 10 milhões de brasileiros mudaram de ideia. Não, vamos se esforçar mais, vamos ter um pouco mais de humildade, vamos reconhecer os problemas que eles aconteceram e vamos tentar melhorar. É do jogo. Você tem institutos que, de repente, não atualizaram as suas metodologias para um mundo que mudou totalmente de 10, 20 anos para cá. A influência das mídias sociais na escolha do voto, na política, é gritante. E se as metodologias não conseguem entender a velocidade dessas mudanças, mudem as metodologias, entendam o mundo moderno. Nem sempre a melhor maneira de entender como o sujeito vai votar é perguntando diretamente para ele. De repente, há maneiras indiretas de medir o voto por comportamento dele, pelo que ele curte, pelo que ele escreve nas redes sociais. Você tem outras maneiras de tentar inferir pelas pesquisas, no Google, enfim. Nós podemos sentar e podemos discutir, né? Há como se chegar. A publicidade faz isso muito bem. De repente, o pessoal da política pode olhar um pouquinho para toda a cultura que a publicidade já desenvolveu no uso de pesquisas e tenta importar alguns métodos que vão além do simplesmente perguntar diretamente para a pessoa na rua em quem que ela vai votar. E, eventualmente, essa pessoa fala uma coisa e faz outra na urna. Para terminar, eu recomendo a leitura de um livro absolutamente brilhante que chama A Praça e a Torre, do historiador inglês Niall Ferguson, britânico, né, escocês, na verdade, que é um dos grandes intelectuais do mundo hoje. O livro chama A Praça e a Torre porque ele usa como metáfora aquela Piazza del Campo, que é uma praça lindíssima, tem 800 anos, que é na cidade de Siena, na Itália, onde você tem uma grande praça e uma torre
e ele desenvolve um argumento onde a torre seria o poder constituído e a praça é toda essa realidade caótica que das pessoas conversando entre elas e coisas que às vezes passam fora do radar das estruturas tradicionais de poder. Então, ele fala isso dos historiadores, ele faz uma autocrítica como historiador, mas eu acho que talvez isso valha também para todos nós que estamos aí no debate público. Às vezes a gente olha demais para a torre e olha pouco para a praça. E a gente tem que saber ponderar. Algumas coisas acontecem nas torres, algumas coisas acontecem nas praças.